Microfone. Isso. Boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem agora? Bom, desculpa, é que eu fui pego um pouquinho de surpresa. Deixa eu só me organizar aqui. Eu estava acompanhando a palestra da professora Patrícia, mas estava tranquilo aqui, aprendendo, né, com ela, e estava, enfim, me organizando para entrar um pouquinho depois, mas vamos nessa. Primeiro, eu queria deixar um abraço aqui, professora Patrícia, parabenizá-la pela brilhante exposição, cumprimentar a todos, parabenizar os organizadores do livro, um esforço gigantesco, né, para dar conta de uma empreitada dessa natureza, e deixar um abraço também para todos os meus amigos, amigas, professores, advogados, enfim, juristas que escreveram, participaram como autores também dessa obra, e acho que iniciativas como essa são sempre iniciativas fundamentais para a gente discutir o direito e pensar o direito a partir de novas situações e novos problemas como esse, né, da pandemia, e que, sem dúvida nenhuma, esse problema suscitou a necessidade de novas reflexões acerca de muitas questões relevantes. Bom, a nossa contribuição para o livro, como Patrícia mencionou, versa exatamente sobre a configuração da união estável, namoro qualificado, em tempos de pandemia, essa nova roupagem a essas relações informais, e esse trabalho é fruto de uma parceria, né? Escrevemos a 6 mãos, eu, a professora Fabiana Leite e o Vicente Leonardo, enfim. Foi uma troca muito interessante, muito frutífera, e que resultou nesse trabalho, e que, de certa forma, eu fiquei com essa empreitada, com essa grande responsabilidade de representá-los aqui hoje, nessa exposição para vocês. Bom, sem mais delongas, eu queria trazer algumas reflexões para compartilhar com todos, até porque o nosso tempo é curto, e, de certa forma, a minha ideia é deixar algumas provocações, né, até para que vocês leiam o artigo, leiam todos os artigos. Acho que essa temática estará contemplada de uma forma mais profunda no livro, certamente. Então, a ideia é provocá-los. E a questão fundamental ponto de partida as relações afetivas informais, elas vêm mudando. Elas não mudaram por causa da pandemia. Então, a dinâmica dessas relações, namoro, noivado, enfim, elas vêm mudando. A roupagem mudou, a dinâmica, as práticas vêm mudando. Então, acho que tem sido cada vez mais difícil definir o que é um namoro mais sério, o que é uma união estável de acordo com os moldes previstos no Código Civil. E isso, para nós, no campo do direito, é extremamente inquietante, porque nós sabemos que há uma diferença fundamental quanto aos efeitos das relações informais, vindo a relação a configurar uma entidade familiar ou não configurando. A diferença é gigantesca. Então, nessa seara, a grande questão é saber se aquela relação informal, se aquele namoro, enfim, efetivamente se tornou uma união estável e, portanto, uma entidade familiar, e a partir daí vai produzir efeitos jurídicos muito agudos, alimentos, herança, direito à ameação, dentre outros. E a contrapartida, o contraponto a essa ideia seriam relações afetivas também importantes, enfim,
mas que ficariam alheias à seara do direito de família, porque não configurariam o instituto da união estável e, portanto, eu vou tratar como um namoro, noivado, enfim, e relações diversas, outras diversas, e relações que até podem produzir efeitos no campo do direito das obrigações, do direito civil comum, mas não na seara do direito de família, do direito das sucessões. Então, de certa forma, esse é o ponto de partida. Essas relações mudaram, cada vez mais difícil definir quem é quem, e aí chegamos na pandemia. E aí, de certa forma, o caldo ele entorna, ele engrossa mais ainda, porque se é fato que essa dinâmica ela vinha mudando, no momento em que a gente se depara com a pandemia e do coronavírus, isso fica ainda mais visível e concretamente fruto da seguinte situação: casais de namorados que passaram a morar juntos. Então, agora eu estou olhando apenas, né, para a questão da pandemia, a partir dessa premissa que eu levantei, que foi essa mudança na dinâmica das relações afetivas. Casais de namorados passaram a morar juntos, e não necessariamente tendo em vista a intenção de construir uma família, ou de viver em união estável, mas passaram a viver juntos por N razões. Por questões de natureza econômica, segurança, tendo em vista o lockdown, então, necessidade que ambos tinham de permanecerem juntos, mas diminuindo o risco de sair à rua, de contaminar um parente, enfim. Então, o fato é que muitos casais de namorados passaram a coabitar durante a pandemia, e isso significou, em termos práticos, um aumento muito significativo. A gente percebeu isso na demanda pelos contratos de namoro. Então, houve uma preocupação nesse sentido de, consumado esse fato, ou seja, cada vez mais recorrente, de buscar alguma resposta no campo do direito para deixar claro que não se trata, não seria uma união estável. Simultaneamente a isso, né, e agora eu estou, de novo, falando no contexto específico da pandemia, então eu vou voltar a essa questão daqui a pouquinho, né, namorados que passaram a coabitar, a gente observou também um outro fenômeno, que foi, aí sim, finalmente, casais que, ao que tudo indica, viviam em união estável, que namoravam, enfim, houve um aumento junto aos cartórios de notas, e esse registro foi feito nos meses de maio e agosto do ano passado. Houve um aumento muito significativo na demanda por contrato de convivência, né? Escritura pública de convivência, e, portanto, casais que buscaram o contrato de convivência como forma de ter uma prova robusta da união estável. Só para deixar aqui esse registro, no estado do Ceará, entre maio e agosto, houve um aumento de 124% em escritura pública de convivência. Roraima, houve um aumento de 100%, Bahia, 55%, aqui em Pernambuco, 43%, e no Rio Grande do Sul, 39%. Então, houve claramente uma movimentação diferente, digamos assim, nesse período da pandemia, tendo em vista uma mudança mesmo da dinâmica dessas relações, novas preocupações que surgiram. E o que nós nos propusemos a responder no nosso artigo foi exatamente como é que a gente vai enxergar, a partir de problemas e novas práticas oriundas da pandemia, como é que a gente vai tratar, a partir de agora, essas relações informais? O que é união estável? O que é namoro qualificado?
se passou a morar junto, vira união estável na hora. Então, quer dizer, como é que a gente pode oferecer respostas consistentes e seguras para essas pessoas? Me parece que essa discussão ela gira necessariamente em torno de coabitação. Não é que a resposta está aí, mas, ao que parece, o fator que gera inquietação, que causa certa perplexidade, é coabitação. Porque a gente parte exatamente dessa questão para problematizar. Então, voltando ao que eu falava no começo, esses casais de namorados que, durante a pandemia, passaram a coabitar, isso caracteriza a união estável? Então, precisa de outros elementos, outros requisitos teriam que estar presentes para a configuração da união estável. Então, como é que a gente vai mensurar essa coabitação de casais em relações informais nesse contexto? Então, eu vou rapidamente, em alguns minutos apenas, fazer uma análise aqui sobre esse elemento da coabitação nas relações informais, para, a partir daí, a gente tentar chegar a algumas conclusões. Primeiro, eu poderia me referir, né, à súmula 382 do STF, que lá atrás, né, dizia que não é requisito, né, a coabitação não é requisito para a configuração do concubinato. Então, a súmula 382 ainda mencionava concubinato. Vindo agora, né, trazendo a discussão para os dias atuais, o STJ, né, há alguns anos, editou, né, algumas teses, né, nas teses consolidadas sobre união estável. Uma das teses consolidadas no STJ é que a coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável. Então, percebam, me parece que a gente está falando aí de coabitação, de certa forma, numa perspectiva inversa, né, do que eu propus no começo. Súmula do STF, tese consolidada do STJ, prevêem que, olha, não é elemento obrigatório para a configuração da união estável que esse casal coabite, que dividam o mesmo endereço. Então, é possível que, portanto, que haja relação com o intuito de constituir família, pública, contínua, duradoura, porém, com esse casal residindo em lugares diferentes. Então, quando eu penso em coabitação, eu começo por aqui, mas, nitidamente, não é a discussão que a gente precisa travar, ao que tudo indica, é o contrário, é uma perspectiva invertida dessa primeira análise que eu estou fazendo aqui. A discussão certamente não é sobre a possibilidade ou não de reconhecimento de união estável entre casais que não morem juntos. A discussão é o contrário. Será que casais que coabitam, necessariamente essa coabitação vai significar uma união estável? Então, eu passo agora a fazer essa análise invertida. Qual é o significado jurídico da coabitação desses casais de namorados que, no período de pandemia ou não, passaram a dividir, sim, a mesma casa, o mesmo apartamento? Não sei exatamente por quais razões, mas vamos aqui problematizar, talvez por conveniência pessoal, porque ficava mais fácil para administrar a vida de cada um, mais perto do trabalho, dividir despesa, porque a vida está complicada para todo mundo, mas efetivamente passaram a morar juntos e não necessariamente pelo desejo de constituição de uma família e de uma vivência similar, digamos assim, ao casamento, né? E, nesse contexto, me parece, de forma muito clara, né, que a coabitação, quando a gente analisa os elementos da união estável,
a coabitação ela não é um elemento essencial, obrigatório. A coabitação é um elemento acidental, ou seja, é comum que haja coabitação, é comum que casais de conviventes coabitem, mas certamente não é um elemento obrigatório, ele pode estar fora e, principalmente, não é certo, na medida em que não é um requisito fundamental, enfim, não é certo que casais que coabitam necessariamente venham a configurar a união estável. E, nesse sentido, o STJ já decidiu anteriormente, de forma, obviamente, acertada, e me parece que dizendo algo, enfim, muito, até certo ponto, óbvio, que para a configuração da união estável, os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa, todos os requisitos. Me parece que essa é a questão central do artigo que nós escrevemos e dessa problemática. Por quê? Porque, primeiro, a coabitação nem requisito, nem elemento obrigatório da união estável vem a ser. Segundo, há uma série de outros elementos obrigatórios para a configuração da união estável. Publicidade, a durabilidade da relação, e por aí vai. E há um expresso no Código Civil que é o objetivo de constituir família. E, portanto, nesses casos, em casos dentro desse padrão a que eu me referi no começo, né, casais que foram morar juntos por conta da pandemia, é muito nítido que falta aí exatamente esse objetivo de constituição de família. Porque tem a coabitação ali como elemento acidental, tem uma relação que já é durável, talvez, 2, 3, 5 anos, há publicidade, mas a dinâmica da relação não é de um casamento de fato. São pessoas que se apresentam socialmente como namorados, que se tratam como namorados, que se veem como namorados, enfim. Portanto, a dinâmica não é de casamento. E nesse contexto, é preciso que a gente pense a previsão do 1723 do Código Civil, né, dentre os requisitos obrigatórios para a configuração da união estável, objetivo de constituição de família, esse objetivo, né, esse ânimos, ele tem que ser contemporâneo à convivência. Ou seja, o objetivo de construir família não é fazer planos para o futuro. Ou seja, eu estou vivendo com alguém agora, mas nós estamos fazendo planos para, daqui a 3 anos, casar. Daqui a 2 anos, a gente vai noivar. Ou seja, a convivência é atual, mas os planos são futuros. Não, isso não serve. O objetivo de construir família, conforme expresso no Código Civil, ele é contemporâneo à convivência. Então, um casal de namorados que passa a coabitar, mas que na atualidade eles não apresentam esse ânimos, que é exatamente essa convivência como uma família, essa intenção de construir família, apesar dessa coabitação, apesar da durabilidade da relação, mas efetivamente nós não teremos aí união estável exatamente porque falta esse requisito fundamental, que é o objetivo de construir família aí, de acordo com o STJ, e isso me parece absolutamente claro, para a configuração da união estável não é suficiente que alguns elementos obrigatórios estejam presentes, mas é fundamental que todos estejam presentes. Portanto, sim, nós teremos trabalho, né? Temos trabalho agora, continuaremos tendo muito trabalho nessa aferição do que vem a ser união estável, do que diferenciar uma coisa da outra, mas me parece que o caminho é por aí. A gente observa exatamente, não apenas isso, mas principalmente esse aspecto subjetivo da relação, que é esse objetivo de constituição de família que está expresso no Código Civil. Para concluir, porque o meu tempo está acabando, eu queria concluir da seguinte maneira: evidentemente que não resolve a questão, mas me parece que o uso de certos instrumentos atenuam o problema, ou essa problemática que, de certa forma,
não é recente, mas que veio a ganhar esse peso, uma expressão maior com a pandemia do coronavírus, que é o uso dos contratos. Me parece que são instrumentos válidos e importantes, eficazes, seja o contrato de namoro desse casal que está coabitando e que, a partir dessa declaração de vontade, reconhecem que não tem uma união estável, que, portanto, esse acordo expressa exatamente a não intenção de constituição de família, apesar da coabitação. Parece que é um contrato não apenas válido, mas eficaz. O objeto aí é absolutamente lícito, no meu modo de ver. E também o inverso, né? Se o desejo é efetivamente uma vida conjugal, uma relação de constituição de família, embora nós saibamos que não é obrigatório o contrato de convivência, mas eu venho recomendando sempre isso: vamos tomar a iniciativa para a gente assumir as rédeas da nossa vida, não deixa para depois haver discussão sobre configuração de união estável ou não. Define isso agora, faz um contrato de convivência por instrumento particular ou por escritura pública, e penso eu que são instrumentos que trazem, sem dúvida nenhuma, mais segurança, né, e mais transparência, seja para reconhecer a relação como a relação familiar, seja o contrário, exatamente para declarar que não se trata de uma relação familiar. Bom, essas foram apenas algumas reflexões iniciais que eu trouxe a partir do artigo que nós escrevemos, né, em parceria. Certamente vocês vão encontrar uma análise mais profunda no livro, evidentemente não apenas no nosso artigo, mas em todos os artigos. Acho que a gente tem um grande mosaico aí de problemas jurídicos que surgiram com a pandemia, ou que ficaram mais agudos com a pandemia. Convido a todos e todas à leitura do livro, e com isso eu concluo a minha participação, agradecendo a presença de todos e a atenção de todos, e deixando um grande abraço, mais uma vez, para os amigos organizadores do trabalho, e a todos os autores, e a todos que estão conosco agora, nesse momento. Grande abraço, e vou continuar por aqui assistindo. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Obrigado.